10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde. Sejam então bem-vindos ao 10 para a Europa, o programa semanal onde damos um destaque à nossa casa-mãe, a Europa. Comigo, como sempre, Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct, que vai falar da importância de sermos cidadãos da União Europeia. E numa altura em que muitos pensam nas suas férias, já há programas feitos a pensar no lazer, no descanso, o Marco tem conselhos úteis a dar para quem pretende viajar dentro da União Europeia. Boa tarde, Carla. Cá estamos novamente a discutir as questões da Europa. Nós, no último programa, temos a oportunidade de falar um pouco da situação dos direitos dos passageiros que estão salvaguardados pela legislação comunitária. Creio que, de facto, é uma altura excelente para falar deste assunto, uma vez que até esta semana, pelo menos aqui na região e também a nível nacional, tem havido muitas complicações com cancelamentos e atrasos nos voos. E, portanto, sobre essas situações nós já tínhamos discutido na semana passada, alertando sempre as pessoas, de facto, devem ter esta maçada, digamos assim, no final, pôr sempre por escrito a sua reclamação, porque de outra forma torna-se difícil depois ter direito a alguma indemnização, se é que efetivamente a legislação o permitir. Um outro acessório, digamos assim, que será fundamental nesta questão das férias e que também nós na última semana tínhamos muito ao de leve abordado, não é? É o cartão europeu do seguro de doença. Portanto, basicamente nós estamos a falar de um instrumento que já está ao dispor de cerca de 200 milhões de europeus que já utilizam pela esta Europa comunitária este cartão e, portanto, basicamente nós falamos de um documento que assegura a prestação de cuidados de saúde enquanto beneficiários que somos de um sistema de segurança social de um Estado da União Europeia num outro país que não o nosso. Isto significa que, dando um exemplo prático talvez para percebermos melhor, se nós estivermos a passar férias em França, por exemplo, e tivermos um problema qualquer de saúde, um acidente, situações normais num período de férias, nós podemos nos dirigir a um centro de saúde, um hospital local e seremos tratados exatamente da mesma forma e com os mesmos direitos que um francês. Portanto, isto torna-se possível através deste cartão. É um cartão único, portanto o modelo é igual em toda a Europa comunitária e faço também aqui a salvaguarda de que o cartão europeu de seguro de doença funciona para além dos 28 países da União Europeia, funciona também na Islândia, na Noruega, no Liechtenstein e na Suíça, portanto é tem uma abrangência um pouco maior. Mas gostaria de chamar a atenção que, de facto, se nós, um exemplo de um agregado familiar, um casal e 2 filhos, isto significa que cada elemento do agregado familiar deve ter esse cartão. Portanto, é um cartão por cada pessoa. Não basta apenas que o pai ou a mãe tenham o cartão e depois possa usufruir desses direitos sem os restantes elementos do agregado não ter. Esse cartão pode ser pedido na Segurança Social, aqui na região. Inclusivamente há mecanismos para que possam obter esse cartão mesmo por via da internet. E a boa notícia é que o cartão é completamente gratuito. Portanto, não há aqui qualquer custo associado à solicitação deste cartão. E tem prazo de validade? E este cartão, depois do europeu do seguro-doença, tem efetivamente um prazo de validade, é relativamente alargado, mas para as pessoas que porventura já têm este cartão, se alguma vez pediram e estão agora prestes a embarcar para férias num país comunitário, convém ver a data. Exatamente, rever se a data mantém-se, portanto, na sua validade. Uma outra situação, já agora, seria também a complementar talvez este cartão europeu, serão as aplicações informáticas. Eu não sei quem nos ouve, muitas pessoas não serão adeptas ainda das novas tecnologias, muitas com certeza já o são, não é? E efetivamente nós sabemos que hoje em dia já se vendem mais smartphones do que propriamente os telefones convencionais. E portanto quem tem estes smartphones obviamente tem também aqui a possibilidade de descarregar um conjunto de aplicações. E, portanto, a sugestão que nós tínhamos hoje são de 3 pequenas aplicações que podem ser muito úteis numa situação de férias. Uma delas é precisamente esta do cartão europeu do seguro-doença. Portanto, esta aplicação é descarregada para o telemóvel, para o telefone, e a partir daqui tem todas as informações que o cidadão precisa sobre a utilização deste cartão.
Uma segunda aplicação que pode ser descarregada tanto para os sistemas Android como também para os iPhone e para os iPads, chama-se Viajar para o Estrangeiro. É a aplicação mais recente que saiu agora sobre temáticas europeias e que basicamente o que tem esta aplicação é fornecer um conjunto de informações sobre as regras de circulação rodoviária na União Europeia. Além disto, tem alguns passatempos incluídos na aplicação, um jogo de memória, não obviamente para o condutor do veículo, mas para os passageiros não convém. Mas naturalmente é uma aplicação interessante porque, embora de facto as regras de trânsito sejam muito similares, há sempre pequenas particularidades e, portanto, se nós tivermos este instrumento ao nosso alcance no telefone, é sempre um bom auxiliar. Termino esta parte das aplicações dizendo apenas que a outra aplicação também disponível tem a ver com este tema que nós falamos, portanto, na semana passada, que chama-se precisamente os seus direitos de passageiro. Portanto, quem entrar no mercado do Google Play, portanto, para aplicações Android, por exemplo, basta apenas escrever desta forma os seus direitos de passageiro, irá aparecer esta aplicação e, como sabem, pelo menos no sistema Android, estas aplicações são completamente gratuitas e, neste caso, esta aplicação fornece as informações muito claras e concisas sobre tudo o que são os direitos enquanto passageiros na União Europeia e Carla, nós temos falado da questão dos direitos enquanto passageiros, sobretudo de avião, porque obviamente enquanto ilhéus esta informação interessa-nos de forma muito particular, mas queria apenas só fazer a salvaguarda que esses direitos estão consagrados também para viagens de autocarro, de comboio, de barco. Portanto, de barco também para nós. E também para nós, embora seja mais complicado. Embora um pouco mais complicado, apesar de tudo. De qualquer das formas, Marco, convém então, muito resumidamente, voltar a referir quais são as 3 aplicações informáticas que estão disponíveis para quem pretende viajar. Exatamente. Portanto, a primeira, Viajar para o Estrangeiro. Basta escrever, como eu disse, exatamente este título e ela irá aparecer e, portanto, a partir daí fazer o download. A segunda, Os seus direitos de passageiro. E a terceira, intitulada precisamente Cartão Europeu de Seguro de Doença, que foi tal situação que falamos no início deste programa. Portanto, estamos conversados em relação às férias, apenas para dar uma chega e dizer que uma forma de conhecer melhor a nossa Europa é viajar dentro dela. Há muita coisa bonita por descobrir e, com certeza, como o Marco no passado programa fez referência, só podemos conhecer realmente a Europa depois de vê-la com os olhos de quem vê algo diferente. Exatamente, é sempre mais aliciante gostar daquilo que efetivamente conhecemos. Certamente todos nós gostaríamos de viajar pela Europa fora. A União Europeia é muito mais do que apenas as questões financeiras que ao dia a dia nós costumamos ouvir nos meios de comunicação social. A União Europeia também é cultura, é a possibilidade de nós podermos circular livremente em 28 Estados-membros, portanto, são países relativamente pequenos, mas são muitos, são 28, não é? Onde se falam 24 línguas oficiais e, portanto, tudo isto é uma riqueza cultural muito grande e seria, obviamente, bom que todos nós pudéssemos ter esta possibilidade de passear e de conhecer estes nossos parceiros deste projeto europeu. Acaba por ser um bocadinho conhecer familiares distantes com casas diferentes das nossas. Marco, em relação à atualidade europeia, há muita coisa por se dizer. Há muita coisa, portanto a Europa de facto estão sempre a aparecer coisas novas para nós discutirmos, mas se calhar apenas dar aqui destaque a 3 situações. Uma delas prende-se com a apresentação aqui na região, que não é muito habitual e, portanto, geralmente estas são apresentações a nível nacional, e o que nós tivemos a semana passada no Arquivo Regional foi a deslocação de 2 técnicos do Centro de Informação da Europa Criativa para apresentar aqui na região autónoma da Madeira o projeto ou o programa comunitário Europa Criativa. Basicamente é um programa que envolve 1,8 mil milhões de euros para financiamento de projetos associados às indústrias criativas e às indústrias culturais. Portanto, todo o setor da cultura, da música, das artes do espetáculo, o património e os domínios conexos. Portanto, esse projeto foi apresentado cá, tanto quanto se sabe, ainda não houve, porque o projeto já se iniciou, portanto, em janeiro, ainda não houve propriamente candidaturas. De qualquer forma, essa apresentação foi feita, as entidades estiveram lá presentes e, portanto, espera-se que surjam interessados em concorrer a estes projetos que são, obviamente, cofinanciados pela União Europeia e que vale a pena sempre, naturalmente, apostar. Um segundo aspecto que vale a pena destacar nesta atualidade europeia,
que com certeza os nossos ouvintes também acompanharam, tem a ver com a eleição do Presidente da Comissão Europeia. Como sabem, o Presidente da Comissão Europeia nos últimos 10 anos falava português, era o José Manuel Durão Barroso, que está naturalmente de saída, e portanto nós temos um novo Presidente da Comissão, entrar brevemente em funções, o luxemburguês, o Sr. Jean-Claude Juncker. A título de curiosidade, naturalmente toda a gente gosta destas curiosidades, o novo Presidente da Comissão tem 59 anos, é formado precisamente em Direito pela Universidade de Estrasburgo, já no ano de 79, foi exercer funções como primeiro-ministro luxemburguês entre 95 e 2013, portanto um período bastante alargado. Isto significa, portanto, estamos a falar de uma pessoa com muita experiência política. E de alguém que também conhece a Europa. E de alguém que conhece. E que tem aqui uma particularidade, é que foi ministro adjunto do Trabalho com apenas 28 anos de idade. Portanto, começou muito novo a ter cargos de responsabilidade. Isto é apenas o início do processo, porque, como sabem, segue-se agora uma série de etapas relativamente complicadas em termos de negociações, porque nós temos Presidente da Comissão Europeia, falta naturalmente agora eleger ou nomear as restantes pessoas para outros cargos também de interesse, nomeadamente o Alto Representante da União Europeia para os Assuntos Externos. Ainda não há consenso em relação a este nome, e também falta escolher os comissários. Portanto, como o próprio nome indica, a Comissão Europeia é composta pelo Presidente e um colégio de comissários, e o que acontece é que depois cada Estado-membro, cada um dos 28 países, se fará representar por um comissário. Neste momento, e decorreu ontem, ou decorreu esta semana, uma reunião precisamente para aferir estes nomes, e de facto ainda não se chegou a consenso entre Estados-membros. O primeiro-ministro português também ainda não indicou qual será o nome do português que irá assumir essa função, e portanto não sabemos quem será o comissário português, e também não sabemos muito bem qual será a pasta, qual será a área que esse comissário irá ter o seu cargo, a agricultura, o ambiente ou uma outra qualquer. Portanto, acho que isso é um aspecto que nos coloca todos em atenção, embora reconheça que de facto a política não seja porventura o aspecto com as quais as pessoas se identificam mais nas questões europeias, até porque, convenhamos, de facto, há alguma dificuldade em perceber todo o funcionamento das instituições europeias. Toda esta política, por assim dizer. Toda a política e, sobretudo, com aquilo que realmente põe a política da União Europeia, no fundo, a funcionar, que são as instituições. Portanto, há alguma confusão. Se calhar isto poderia ser um tema até, Carla, para um futuro programa. Nós falámos um bocadinho do que é a Comissão Europeia, do que é o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia e o Conselho também Europeu, que são tudo instituições diferentes na sua Constituição e nos seus objetivos. Fica então dado já o repto para um outro tema de um outro programa. Este chegou ao fim. Marco, para a semana cá estamos de volta. Para a semana mais um 10 para a com Europa. certeza, com mais novidades deste nosso espaço europeu, que, volto a repetir, também é nosso, não é? Apesar de nós estarmos distantes aqui no Atlântico, na nossa pequena ilha, mas também fazemos parte deste projeto e deste sonho de construção europeia. Obrigada e até para a semana. Até para a semana. 10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde.